Oi, pessoal, meu nome é Miguel. Vou contar para vocês uma história que meu vô Bastião me contou 1000 vezes quando eu era moleque. Meu vô já se foi faz 5 anos, Deus o tenha. Mas essa história ficou marcada na minha cabeça. Ele jurava, de pés juntos, que tudo que vou contar aqui é verdade. E meu vô nunca foi homem de mentir. Meu vô trabalhava como capataz na fazenda Água Limpa, lá pros lados de Guarapuava, no Paraná. Ele era respeitado por todo mundo por ali, conhecia cada canto daquela região. É uma terra bonita, mas cheia de mistério, sabe? Tem mata fechada, serra, grota, lugar que a peonada diz que é assombrado. Bom, isso aconteceu quando meu vô já tinha seus 50 e poucos anos. Era tempo da colheita do milho. Numa quinta-feira ele tinha ido na cidade resolver uns assuntos pro patrão dele, o seu Antenor. Quando estava voltando para a fazenda, já de noitão, foi que tudo começou. Meu vô sempre contava assim: Miguelzinho, era noite de lua cheia, aquela lua redonda que alumia tudo. Eu estava voltando para a fazenda naquela F1000 velha que o patrão me deixava usar. A estrada de terra cortava um pedaço de mata fechada antes de chegar na sede da fazenda. Foi quando escutei um uivo que nunca tinha ouvido na vida. Ele disse que primeiro pensou que era lobo-guará ou cachorro do mato, que tinha bastante naquela região. Mas o uivo era diferente, uma mistura de bicho com gente que gelava a alma. Meu vô, que não era homem de se assustar fácil, sentiu o coração disparar. Acelerei a caminhonete, ele contava. Mas quando estava passando perto do milharal, vi um movimento estranho. Diminuí um pouco para ver o que era, e foi aí que enxerguei aquele trem. O jeito que meu vô descrevia a criatura me dava arrepio quando eu era criança. Ele falava de um bicho enorme, que andava nas pernas traseiras, mas todo curvado para frente. Tinha o corpo coberto de pelo escuro, braços compridos demais, terminando em mãos grandes com garras enormes. Mas o pior era a cara, uma mistura de homem com lobo, focinho comprido cheio de dentes afiados, orelhas pontudas e olhos amarelos que brilhavam no escuro. Olhos que, segundo meu vô, eram olhos de gente, com inteligência humana. O bicho olhou para mim. Meu vô sempre falava nessa parte baixando a voz, e eu juro pela alma da sua bisavó que ele me reconheceu. Não era só um bicho, tinha uma pessoa ali dentro. Quando o farol da caminhonete iluminou a criatura, ela sumiu. Num pulo só dentro do milharal. Meu vô chegou na sede da fazenda branco que nem papel. Não contou pra ninguém naquela noite. Achou que iam pensar que estava inventando história, ou que tinha tomado umas cachaças na cidade. No dia seguinte, o Zé Pequeno, que era o peão que cuidava do gado, apareceu desesperado. Uma das vacas leiteiras tinha sido morta durante a noite. Não era ataque normal de onça nem nada que eles conhecessem. A vaca estava com a garganta rasgada, tripas de fora, marcas de mordidas enormes pelo corpo inteiro. E tinha um detalhe mais esquisito ainda. Ao redor da vaca morta tinha pegadas misturadas. Umas pareciam de gente, outras de bicho grande. Foi quando seu Juvenal, o peão mais velho da fazenda, falou baixinho: "É ele. O lobisomem voltou, meu." Vô contava que o patrão, seu Antenor, que era homem da cidade e estudado, começou a dar risada e disse que aquilo era conversa de caipira ignorante. Mas o Juvenal, que tinha nascido e se criado naquelas terras, contou uma história que todo mundo da região conhecia. Segundo o que meu vô me contou, seu Juvenal falou de um homem chamado Inácio Soares, que tinha vivido naquela região muitos anos atrás. Era filho de uma benzedeira poderosa, a Dona Clotilde. O Inácio era um homem ruim, bebia muito e maltratava a própria mãe. Um dia, depois de bater na velha e roubar o dinheirinho que ela tinha guardado, Dona Clotilde rogou uma praga no filho. "Por 7 gerações, quando a lua cheia nascer, você vai virar bicho sem deixar de ser homem, para sentir na carne a selvageria que tem no coração." O patrão do meu vô mandou todo mundo voltar ao trabalho e disse que ia avisar a polícia sobre o ataque ao gado, que devia ser obra de ladrão ou animal selvagem. Mas a peonada, que conhecia os mistérios daquela terra, sabia que era coisa
mais séria. Meu vô contava que na noite seguinte, quase todo mundo foi dormir mais cedo, trancando bem portas e janelas. Ele ficou de guarda com a espingarda 12, junto com o Zé Pequeno e o filho dele, o Tiquinho. Por volta das 11 da noite, os cachorros da fazenda começaram a latir desesperados. Depois foram silenciando aos poucos, como se estivessem apavorados. Demais até para latir. A gente estava na varanda da casa-sede. Meu vô sempre falava nessa parte da história, quando vimos o vulto saindo da mata e vindo em direção ao curral. Era ele de novo, o maldito. No luar dava para ver melhor. O corpo era de homem, mas coberto de pelo escuro. Os braços muito compridos terminando em mãos grandes com unhas que mais pareciam garras. E a cabeça? Meu Deus! Uma mistura de cara de homem com focinho de lobo, orelhas pontudas em cima da cabeça e dentes amarelados e grandes aparecendo mesmo com a boca fechada. Meu vô contava que ergueu a espingarda e gritou para a criatura parar. O lobisomem olhou direto para ele e sorriu. Um sorriso humano naquela cara de bicho. Depois soltou um uivo que fez a espinha do meu vô gelar. Ele atirou. A primeira carga acertou o peito do bicho, mas só fez ele cambalear um pouco. O lobisomem olhou para a própria ferida. Depois ergueu a cara com um olhar raivoso. Veio correndo na direção deles, numa mistura de corrida humana com animal. O Zé Pequeno também atirou, mas parecia que as balas só deixavam o bicho mais enfurecido. Ai, gente correu para dentro da casa e trancou tudo, dizia meu vô. Passamos a noite inteira ouvindo aquela criatura andando em volta da casa, arranhando as paredes, tentando abrir as janelas. De vez em quando soltava um uivo que parecia misturado com risada de gente. Quando o sol começou a nascer, os barulhos pararam. Esperaram mais um pouco e saíram para ver o estrago. Tinha rastro de sangue no chão, com pegadas estranhas, algumas de bicho, outras que pareciam de homem descalço. Os rastros iam até a mata e sumiam entre as árvores. O curral estava com a porteira arrancada, 2 vacas mortas do mesmo jeito que a primeira, e o resto do gado apavorado, mugindo baixinho, amontoado num canto. Nas tábuas do curral tinha marcas, fundas de garras, coisa que animal normal não faria. Meu vô, o Zé Pequeno e o Juvenal decidiram investigar mais a fundo. Seguiram os rastros de sangue até onde puderam e depois começaram a perguntar na região sobre o tal Inácio Soares. A história era mais estranha do que pensavam. O velho Durval, que tinha um bar na estrada, contou mais detalhes. Disse que Inácio tinha morrido fazia tempo, mas a maldição da mãe passou para os descendentes dele. E na região tinha um rapaz, o Toninho da Silva, que era tataraneto do Inácio. Ele era quieto, trabalhador, mas sumia em toda lua cheia, dizendo que ia visitar parentes na cidade. Quando Durval falou isso, meu vô e os outros se olharam e entenderam tudo. O Toninho tinha trabalhado na fazenda Água Limpa até 6 meses antes, quando brigou feio com o seu antenor por causa de pagamento atrasado. Saiu jurando vingança. E agora, toda lua cheia, o bicho aparecia justamente ali. Meu vô contava que na lua cheia seguinte, eles estavam preparados. O patrão, seu antenor, ainda não acreditava na história, mas deixou eles montarem guarda mesmo assim. Meu vô, o Zé Pequeno e mais 5 peões, cada um com espingarda carregada. O Juvenal tinha preparado umas balas especiais, chumbo derretido, misturado com prata de medalha de santo e bentas na água da igreja. Por volta da meia-noite, o lobisomem apareceu de novo. Dessa vez, veio direto do meio do milharal, já transformado. Estava maior e mais feroz que nas outras noites. Quando viu que eles estavam armados esperando, ele parou e ficou encarando de longe. Depois soltou um uivo tão forte que até as árvores pareceram tremer. A parte mais arrepiante da história era quando meu vô contava o que aconteceu depois. O bicho começou a mudar ali na nossa frente. Foi se curvando. O pelo pareceu entrar na pele, o focinho foi diminuindo. Em coisa de 1 minuto era o Toninho da Silva que estava ali,
pelado, olhando pra gente com os mesmos olhos amarelados da fera. Ele gritou: "Vocês não vão contar essa história!" E saiu correndo pra mata. Eles atiraram, mas ele sumiu entre as árvores. Depois disso, o Toninho desapareceu da região. Dizem que foi pro Mato Grosso, outros falam que está escondido nas grotas da Serra da Esperança. O fato é que nas luas cheias seguintes, meu vô não viu mais o lobisomem na fazenda. Mas ele sempre terminava a história assim. De vez em quando a lua está bem redonda no céu, ainda escuto um uivo distante vindo lá das bandas da serra. A cachorrada fica inquieta. O gado se junta assustado e a gente fecha bem as portas e janelas, porque nunca se sabe quando o maldito pode voltar. Para mim, que cresci ouvindo essa história, era difícil saber onde terminava a verdade e começava a imaginação do meu vô. Ele morreu levando pro túmulo o juramento de que tudo o que contou era verdade. Hoje em dia, quando visito a fazenda da família lá perto de Guarapuava e vejo a lua cheia subindo no céu, não posso deixar de sentir um arrepio. Não sei se acredito em lobisomem, mas respeito os mistérios dessas terras velhas do Paraná. E sempre que escuto um uivo distante, na noite, lembro do meu vô Bastião e da história que marcou a vida dele. Verdade ou não, é parte da nossa história, do nosso sangue, das nossas raízes nessa terra de mistérios. Quando voltei para a fazenda depois que meu vô se foi, senti o peso dessas histórias que ele deixou. Sentei na mesma varanda onde ele viu o lobisomem pela primeira vez, olhando para o mesmo milharal que agora balança com o vento, como se guardasse segredos antigos. O pessoal daqui ainda fala baixinho sobre essas coisas. A Maria do Armazém, o Zé da Venda, os mais velhos que cresceram ouvindo as mesmas histórias, todos têm aquele olhar de quem sabe que entre o céu e a terra existem mais coisas do que pode explicar nossa vã filosofia. Não é à toa que nessas bandas do Paraná, quando a lua cheia aparece, muita gente ainda coloca um dente de alho na janela ou uma tesoura aberta atrás da porta. Outros fazem o sinal da cruz quando passam por certas encruzilhadas depois do pôr do sol. Uma vez perguntei pro seu Juvenal, que ainda tá vivo, mas já todo curvado pela idade, se ele acreditava mesmo na história do lobisomem. Ele me olhou com aqueles olhos cansados de quem já viu muita coisa nessa vida e disse: "Meu filho, tem coisa que a gente não precisa acreditar para ser verdade. Tá aí, acontecendo, quer a gente acredite ou não." Ano passado, na época da colheita, eu estava ajudando na fazenda e fiquei até tarde consertando um trator. Na volta para casa, a lua cheia iluminava o caminho igual dia. Foi quando escutei um barulho no mato. Parei para ouvir melhor. Não era um uivo como meu vô descrevia, mas um som baixo, como um rosnado distante. Senti os pelos do meu braço se arrepiarem todos. Acelerei o passo e não olhei para trás. Na manhã seguinte, descobrimos uma ovelha morta perto do riacho, com marcas estranhas pelo corpo. Os mais velhos trocaram olhares significativos, mas ninguém falou nada. Não precisava. As histórias do meu vô Bastião ecoaram na minha cabeça o dia inteiro. Às vezes penso que essas histórias são como raízes invisíveis que nos prendem a essa terra. A cidade grande chama a juventude daqui com suas luzes e promessas, mas algo mais antigo e profundo nos mantém conectados a esses campos, matas e serras. São as histórias dos nossos avós, transmitidas em noites de inverno ao redor do fogão a lenha, ou nas varandas das fazendas enquanto se toma um chimarrão, olhando o sol se pôr. O professor da escola municipal diz que isso tudo é folclore, superstição de gente antiga. Que lobisomem é só um mito criado para explicar coisas que o povo não entendia. Pode até ser. Mas quando você tá sozinho numa estrada de terra, com a lua cheia brilhando no céu e o vento sussurrando entre as árvores, as explicações científicas parecem frias e distantes demais. A verdade é que meu vô Bastião acreditava com toda a força da sua alma no que viu. E isso, para mim, já vale muito. Ele não era homem de inventar história, nem de se impressionar fácil. Foi peão, capataz, homem que enfrentou onça, cobra, enchente e seca.
Se ele dizia que viu o lobisomem, quem sou eu para duvidar? Por essas bandas, a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mistérios sempre foi meio embaçada. As histórias de assombração, mula sem cabeça, boitatá e, claro, do lobisomem são tão reais quanto a colheita, a geada e a seca. Fazem parte da paisagem tanto quanto os pinheiros e as araucárias. Hoje, quando olho meus sobrinhos brincando no mesmo terreiro onde meu vô contava suas histórias, me pergunto se essas lendas vão sobreviver mais uma geração. Os meninos já têm celular, videogame, internet. O mundo lá fora invade nossas casas com suas novidades e deixa pouco espaço para os mistérios antigos. Mesmo assim, de vez em quando, pego os meninos ouvindo atentos quando algum velho começa. Vocês conhecem a história do lobisomem que apareceu na fazenda Água Limpa? E vejo nos olhos deles o mesmo brilho que devia ter nos meus, quando meu vô Bastião me contava suas histórias. E assim os mistérios continuam, passando de geração em geração, como um fio invisível que nos conecta ao passado e à terra. Porque no fim das contas não importa tanto se o lobisomem existe mesmo ou não. O que importa é que essas histórias nos fazem lembrar que o mundo é maior e mais misterioso do que podemos compreender. Que há coisas que escapam da nossa razão e das nossas certezas. Por isso, sempre que escuto um uivo distante na noite, fecho os olhos e vejo meu vô Bastião, sentado na varanda com seu chapéu gasto e o cigarro de palha no canto da boca, contando mais uma vez a história do lobisomem da fazenda Água Limpa. E sei que enquanto houver gente para contar e gente para ouvir, os mistérios dessas terras velhas do Paraná nunca vão morrer por completo.